Vamos começar mais um programa Pra Frente Sempre na tvig.com.br. E hoje recebo a autora do livro Mapa da Felicidade, um best-seller, Heloísa Capelas. Também o sócio-diretor do Grupo VA, Vinícius Almeida. E os dois voltam no último bloco para a gente avaliar uma startup. Fique aí ligadinho, Pra Frente Sempre! Ok, vamos começar então aqui o programa com a minha convidada Heloísa Capelas. Que é autora aí do best-seller, o Mapa da Felicidade. Deixa eu até abrir já, mostrando o livro, né? Um livro tão falado aí, né, no mercado. Mas assim, o objetivo aqui, Heloísa, nós vamos conversar um pouquinho da sua vida primeiro e depois até chegar no livro onde te projetou, né? Então, eu queria saber, se você é de São Paulo, capital? Não, nasci em Lins, no interior de São Paulo, né? Tá, então mas voltei pra cá, sou do interior. Mas você viveu o interior ou não? Não. Meus pais são de São Paulo, Você não tem sotaque, então, porque hoje você vai sair da entrevista aqui, você vai aprender um pouquinho esse R, porque o meu sotaque, meu amigo, sou de Catanduva, perto de São José do Rio Preto. Não falo mais perto de São José do Rio Preto, porque Catanduva tem a sua independência. É verdade, Catanduva, todo mundo sabe onde é. Não precisa falar perto de São José do Rio Preto. Né? A minha casa são todos paulistas, né? Meus pais, os meus irmãos, nós somos em 4 irmãos. E eu nasci em Lins por um acidente. Meu pai era vendedor de caminhão e ele foi transferido para lá. Quer dizer, teve que trocar o óleo? E aí quando eu tinha 1 ano e meio eles voltaram e depois nunca mais... Fui para lá aos 18 para conhecer e fui para lá o ano passado, que eu fiz 60 anos, e aí eu fui comemorar meus 60 anos na cidade onde eu nasci. Muito legal. E fala um pouquinho do seu pai e da sua mãe, como eles eram, o que você lembra assim da sua infância? Nossa, lembro muito, né? Meu pai era um português muito bravo, né? Muito. E minha mãe uma alemã. Nossa Senhora! Muito brava! Você podia sair de casa? Era bem difícil. Eu costumo dizer que meu pai era um tiranossauro, né? Ele era grande e... Portuguesão mesmo. Grande e bravo. E a minha mãe era muito brava, só que ela tinha uma outra braveza, né? Meu pai era impulsivo, todo pra fora, falante, briguento, assim, era pra fora. E a minha mãe era contida, então ela tinha uma raiva contida, assim, desprezadora, né? Mas foram pessoas maravilhosas, nos deram, né? Uma educação incrível. Então, teu pai, ele viajava muito, né? A profissão dele. Ele foi vendedor de caminhão durante muitos anos. Depois ele Então, saiu. Mas vendedor de caminhão, ele tinha cidades fixas? Tinha. Mas ele ia mudando. Ele tinha um setor, né? Então, ele trabalhou muito no setor do Rio de Janeiro, ali, depois um pouquinho em São Paulo, e aí ele foi transferido para Lins, ele fazia toda a região, depois ele voltou para São Paulo, a gente morou um pouquinho no Rio, depois voltou, enfim. E o vendedor, no caso dele, ele visitava os clientes para oferecer o caminhão, né? Depois, no fim da carreira dele, ele era já chefe lá, ele não vendia mais, né? Ele ficava no escritório, mas no começo ele era, e né, sua ele batia de porta trabalhava? em porta. Não, minha mãe foi do lar, né, foi mãe. Cuidava bastante, toda a família, e trabalhava bastante. Trabalhava muito, não trabalhava fora, mas trabalhava muito. E seu pai, que característica dele você acha que você herdou, né? O meu pai era um encantador de crianças, né? Ele nos encantava, nós 4, e os meus primos, né, os sobrinhos dele, a criançada da rua, sem sair do... Então, mas ele encantava pelo carisma, pela persuasão. Ele tinha um poder mesmo de dominar a criançada. Então ficava todo mundo sentado e ele na cadeira, ele não encostava em ninguém. Era um líder nato? Um líder. Líder, e ele contava história. Então ele contava história e a criançada ficava toda assim, né? Me fala um pouquinho da sua trajetória da infância para a adolescência. Você chegou, em que momento da sua vida você deu o primeiro passo em trabalho, tá? Você estudou, fez todo o seu estudo depois que você trabalhou, ou você teve um passo antes? Na realidade, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Tá, então você estudava, então você não estava na faculdade? Ainda não, né? Eu estava
Na verdade, eu não fiz colegial, eu fui fazer Álvares Penteado, eu fui fazer contabilidade. Direto contabilidade. Técnico. Que foi o quê? 17 anos? Eu tinha 15 quando eu comecei, 17 eu já tinha me formado, né? Nossa. Contabilista. E aí com 18 eu entrei na faculdade, mas aí eu fui fazer serviço social. Mas nesse meio do caminho eu já trabalhava. E aí com 18... Então, o primeiro trabalho foi com 15 anos? Foi com 15 anos. O que você fazia? Eu fui para o banco. Tá. Fui trabalhar no banco. E o que você fazia no banco? Olha, eu fui tudo. Eu fui arquivista, depois eu fui secretária. Eu brinco que eu trabalhava com a Hamilton. Faz muito tempo, né? Há 45 anos, faz bastante tempo. Você fez curso? Eu trabalhava... Você fez curso? Fiz, curso de datilografia. Gente, eu acho brilhante isso. Você sabe que quando eu era criança, a minha irmã fez, eu pegava as apostilas do Senac e tentava fazer. Nossa, eu olhava aquilo lá e ia lá com o dedinho assim. Mas eu não precisei, né? Porque a minha geração já foi. Nossa, depois era tudo do dedinho, né? Não, mas é engraçado, né? Hoje, se você me pegar no computador, dedo, né? Dedo. Não é, você não tem teclado, né? Não. Quem fez datilografia, no Usa computador, o o teclado maravilhosamente bem. Né? Você é formado em quê? Eu sou assistente social, a minha Você primeira formou formação. então a assistente social, trabalhava no banco. Isso foi totalmente contra meus pais, né? O meu pai e por queria que você escolheu? Porque na verdade eu queria fazer psicologia, mas como eu tinha que trabalhar, a psicologia na época, quando eu prestei, ela era de dia inteiro. Não tinha noturno? Não tinha noturno, não tinha nada, né? Existiam 3 cursos de psicologia na época. Mas por que você precisava trabalhar? Porque nós éramos bem pobres e a gente precisava... Importante a gente colocar isso, porque tem 2 leituras, né? Eu que queria entender, o fato de realmente... Não, eu quero trabalhar independente de qualquer situação. Precisava financeiramente. Era. Primeiro era uma crença do meu pai, isto é, um valor do meu pai. Então, se existe se existe um valor que eu aprendi com ele, aliás, eu aprendi 2 valores muito importantes, que foi família e trabalho. Porque essa era a vida dele, né? Ele trabalhava e vinha para casa, ele trabalhava e vinha para casa. Então, eram valores muito significativos, que são meus Então, hoje, vocês contribuíam, né? O que você ganhava era para você ou você contribuía em casa? Não, era para minha mãe. Que legal. A gente entregava tudo. Na realidade, quando eu fiz 18 anos, eu entrei no Banco do Brasil, né? Eu fiz um concurso, enfim. Era uma ordem do meu pai também. Então, as meninas... Meu pai era um feminista. E ele dizia assim, as meninas da minha casa... Os meus filhos, os homens da minha casa, ele dizia, são as minhas 2 filhas. Porque ele dizia, elas são as fortes. E ele valorizava demais a mulher. Muito, muito, muito. E ele dizia, vocês não vão depender de marido. Que legal, estamos conseguindo aí realmente moldar. Então, quer dizer, você fez uma faculdade. Teu pai queria qual faculdade que você fizesse? Que eu fizesse direito. Direito? E por quê? Tinha algum ponto? Ele queria ser advogado, né? O sonho dele era ter sido advogado? E não deu certo, né? As coisas foram acontecendo, enfim. Meu pai, medicina comigo. Nossa, nada a ver. Ele queria que eu fizesse direito e que fosse pianista. Não deu. Olha só. Não deu. Mas minha irmã... você tentou alguma coisa na música? Não. A minha irmã, né? A minha irmã estudou piano. Realizou esse sonho dele? Não virou pianista, né? Mas ela se formou no piano. Estudou em conservatório, se formou. Que legal. Aí ela fez contabilidade, né? Porque também era uma área que meu pai queria, né? Que você fez... Eu fiz técnico e a minha irmã fez... A faculdade. A faculdade. Tá, então você fez técnico de contabilidade, depois você fez faculdade de... Serviço social. Serviço social, e porque psicologia não tinha. O período de E aí hoje, o mais próximo era serviço social, né? Mas ele me obrigou a entrar no Banco do Brasil. Então, aí você entrou no Banco do Brasil. Que banco você fazia? Na mesma época, Itaú. Aí depois você foi para o Banco do Brasil. Daí eu fui no Banco do Brasil. E lá eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil. Quer dizer, você nunca exerceu a tua profissão? Não, eu exerci muito a minha profissão de finais de semana. Eu trabalhei em... Voluntária? Muito, muito. Acho que em todos os tipos de organização. Creche, orfanato, asilo. O meu TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, foi montar um albergue noturno. E esse albergue existe até hoje. Que legal. Foi aqui? Ele é na Rua 13 de Maio. Nossa, bem um muito ponto bacana, ali do Bexiga. E foi o meu trabalho de conclusão de curso e eu tinha uma equipe de amigos e eles
Materializado. Eles juntos, e eu fui assistente social de lá por muitos anos. Que legal! Muito bacana, sempre voluntário, né? Eu trabalhava das 6 às 9 da manhã, porque era o horário que a gente trabalha num albergue, porque depois 9 horas todo mundo sai para procurar emprego, e eles voltam às 6 da tarde, né? Para o banho, para o jantar e tal. Nossa, mas foi muito bacana. O que você pode me falar dessa experiência profissionalmente, o que realmente pode ter te colocado num nível superior ao que você estava? Olha, foi um trabalho de consciência do ser humano, primeiro da capacidade dele de sobrevida, né? De sair de uma situação muito precária, sabe? Uma situação muito precária, e com um tantinho de ajuda a pessoa conseguir... Então, é uma coisa impressionante essa em relação capacidade. a isso. Você acha, as pessoas são diferentes, né? São. Óbvio, em relação a isso. Mas você acha que essas pessoas que têm capacidade de sair rápido, né? São diferentes? Então, eu acredito que todas elas dão conta de sair. O que acontece é que nem todas dão conta de manter. A manutenção depois... A manutenção. E a manutenção, de um modo geral, de todas as pessoas. Isso eu venho aprendendo, quanto mais eu conheço as pessoas... Isso é cabeça? É cabeça. Na realidade, é aprendizado infantil. Eu tive muita sorte, porque eu tive pais que terminavam projetos. Então, eu brinco que as pessoas precisam... As empresas hoje não procuram pessoas de iniciativa. Elas procuram pessoas de acabativa. Por quê? Porque você precisa acabar. Então, tem começo, meio e fim. E isso eu tive um privilégio, porque os meus pais não deixavam nenhum ponto sem nó. Sem resposta. Não tinha. Não, e criavam. E isso meu pai dizia, quando eu não sei, eu invento. Isso que você falou para mim é importante dizer, eu falo muito assim, né? Ó, as pessoas, tecnicamente, podem ser iguais. Eu fiz publicidade e propaganda, você pode ter escolhido fazer publicidade e propaganda. O que diferencia uma pessoa da outra é na atitude, da forma como vai fazer. Eu te perguntei isso, sobre se as pessoas que são diferentes, por quê que eu acredito? A gente tem um poder muito forte da mente, né? E assim, pessoas de fé se derrubam hoje, mas amanhã levantam, porque tem aquele não pro medo, né? Hoje eu estou aqui, mas vou ali e vai. E eu venho dando palestra o tempo inteiro e eu vejo isso. As pessoas que chegam até mim ou que leem meus livros e vêm falar, e falam assim, olha, depois que eu li, é a forma como eu encarei a vida diferente. Né? E eu acho que realmente, se você tá com um problema, o problema está aqui, e você fizer isso aqui, você já está tendo uma atitude muito diferente, de não querer enxergar o problema, de querer enxergar a solução, de olhar para frente. E nessas histórias mais comoventes, mais difíceis, é onde você vê que a força... Cara, se esse cara teve para sair, nós, com nossos problemas, com as nossas situações, nós vamos ter. Final de semana eu fiz um evento que tinha aí sobre empreendedorismo social, e nós tínhamos lá o pessoal da ACD, e mostrou algumas histórias. Sabe, a gente não é nada. Não. A gente não é nada. E eu sempre me pego pensando nisso. Quando você quer ver se uma pessoa é forte ou não, veja exemplos de mães. Não estou falando de pais, não. De pai, não. Lógico que nós temos exemplos de pais, mas assim, a maioria absoluta. Porque quando você tem filho com problema, outras coisas, quem é que carrega o piano? É a mãe, de superação, tudo. E essas mulheres são muito fortes. Muito fortes. Né? Então é bom você se conscientizar e às vezes acompanhar esse tipo de coisa. Eu acho que te deixava cada vez mais forte. Não, acho que você voltava a trabalhar, qualquer probleminha era probleminha mesmo, né? Pequenininho, porque o resto era muito maior, né? E você sabe que claro que tudo isso eu fui fazendo, né? Todo esse trabalho voluntário como assistente social, eu fui fazendo enquanto eu não tive filhos, né? Porque o meu grande projeto era ser mãe. A maternidade. Você tinha essa vontade. Era o meu grande projeto. Né? Eu com 15 anos, as pessoas perguntavam assim, o que você quer ser? Mãe. Eu quero ser mãe. Primeiro porque eu não queria o que o meu pai queria. Eu não queria ser advogada, eu não queria ser contabilista. E aí eu falava, bom, se eu não puder ser o que meu pai quer, acho que eu não vou conseguir ser nada, né? Mas a maternidade era um projeto meu e que não dava para ninguém interferir,
né? Quer dizer, eu seria a mãe que eu tivesse condição. Sim, é você. Era essa, né? Na época eu não sabia disso, eu achava que eu ia ser mãe porque eu queria, né? Mais tarde, fazendo avaliação, autoconhecimento e tal, a gente vai entendendo as motivações que estão inconscientes, né? Mas eu queria ser mãe. Então eu casei muito jovem, eu casei com 22 anos. Quer dizer, você estava no Banco do Brasil. Estava no Banco do Brasil, casei com um médico, né? E foi uma realização, quer dizer, foi um casamento bem legal. Você preparou, os dois se prepararam para isso. A gente casou apaixonado, né? Foi bem bacana. Só 4 anos depois é que eu fui engravidar, né? Porque a gente Mas engravidou cedo, né? Com 26 anos. 25, 25 eu tinha 25, anos. eu engravidei, 26 eu Você teve tinha, o ela primeiro teve. filho. Na verdade, tinha um pouquinho antes ela nasceu em julho, eu fazia 26 em setembro. Entendi. Mas foi muito... Quer dizer, foi um projeto pensado, eu tenho certeza absoluta que a Beatriz nasceu e eu sempre digo foi o melhor momento da minha vida. Maternidade... Foi algo incrível, primeiro eu porque eu queria a Beatriz. Principalmente para a mulher é uma transformação. Né? Aqui está a sua família, fala pra gente, apresenta. Então, a Beatriz, essa que está com a bolsinha cor-de-rosa, né? É a Beatriz, é a minha filha mais velha, ela tem 34 anos, nossa, B. Ela ficou deficiente, né? Ela nasceu normal, não. E por ela quê? com 1 ano e 8 meses, ela começou a convulsionar. Nós nunca conseguimos um diagnóstico. Verdade. Até hoje. Eu estava grávida da Estela, de 7 meses, quando a Beatriz começou a convulsionar. Quando eu estava grávida de 8 meses, a Beatriz entrou em coma. E aí, quando ela voltou, ela ficou 3 dias em coma. Quando ela voltou, a minha Beatriz tinha morrido. Apareceu uma outra criança. E aí nós começamos E aí, um mês depois, a Estela nasceu. No primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Meu Deus. Foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Hoje eu conto, parece que é uma história que eu li um livro e eu estou te contando do livro, né? De tanto que foi trabalhada essa história, mas foi bastante difícil. E eu fiz muita confusão. Eu fiz tanta confusão com elas que eu escrevi um livro sobre perdão, né? Que vai ser lançado agora dia 18 de maio. Que é o teu próximo livro, então? Que é o meu próximo livro. Porque a gente precisa se perdoar. E o meu maior exercício foi me perdoar com relação a essas 2 meninas. Porque por 10 anos, 8 anos, né? Eu fiz muita encrenca. Porque eu queria a Beatriz de volta. E eu queria achar a cura dela a dar todo o preço. Eu queria... E aí, eu achava que ela tinha que ter uma vida normal. Essa é a Beatriz. Eu achava que ela tinha que ter uma vida normal, uma vida, enfim, né? E aí eu a expunha. Ela ia para o shopping, ontem, por exemplo, nós fomos num restaurante aí, de ontem, só que ela convulsionava, né? Então eu a expunha, porque ela convulsionava em tudo quanto era canto, parque, shopping, restaurante. Quer dizer, você colocava ela para a vida? Para a vida, porque eu achava que ela tinha que ter uma vida normal. Só que eu a constrangia a irmã principalmente, né? Porque a irmã estava sempre grudada. Foi bem difícil. Eu fiquei bem fora da casinha, assim, eu fiquei bem maluca. Olha, papo tá maravilhoso. E acho que eu quero explorar um pouquinho esse momento, porque eu acho que vai muito da tua personalidade aí, inclusive já está pautado aí no próximo livro, né? Então é importante a gente até poder falar. Olha, fica ligadinho então, estou com a Heloísa Capelas aqui e a gente volta no segundo bloco aí começando novamente com a foto da família, tem outros filhos e a gente vai explorar um pouco desse momento, tá bom? Fica ligadinho, pra frente sempre. Voltando com Heloísa Capelas. Heloísa, a gente estava exatamente no momento onde você falou que vai até o próximo livro, chamar aí Perdão.
né, que realmente você teve a sua primeira filha, depois descobriu que tinha um determinado problema e não descobriu até hoje exatamente o que é, mas aí ficou um bom período onde você hoje vai escrever sobre esse assunto, então daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas me conta um pouquinho mais, quem são as outras pessoas ali? Você apresentou a sua segunda filha. Então, eu vivi 10 anos muito difíceis, né? Foi só com o processo Hoffman que nós primeiro reatamos o casamento, né? A gente reconstruiu a relação. Esse é seu marido? Como ele chama? Pires, Antônio Pires. Tá. E eu consegui construir uma outra relação com essas meninas, né? Era tudo muito complicado. Reconstruir uma relação diferente com os meus pais, com os meus irmãos, no meu trabalho. Foi um período onde você viu ali um desgaste muito grande. Né? Porque eu era muito forte, você era leoa, muito poderosa. Estava lá na cria, né? E aí eu briguei com todo mundo, né? Isso. Briguei com todo mundo que me dizia que a Beatriz não tinha cura. Nossa. Principalmente o pai dela, né? Que era pediatra, e dizia ela não tem cura. Eu dizia, você é um urubu. Eu vou achar a cura para essa menina. E na tentativa, né, de achar a cura, imagina, eu fui fazendo muita confusão. Até que eu estava muito destruída, muito. A minha relação com elas, enfim, eu era muito infeliz. Continuava trabalhando no Banco do Brasil, que felizmente era o que me... tirava. Né? Me tirava dali, né? Como muita disciplina, eu nunca faltei, eu sempre dei conta daquilo. De tudo que tinha que dar conta, né? Eu tinha que dar conta. Só que eu pagava um preço muito alto. Uma amiga me disse, você conhece o processo Hoffman? Não conheço. Olha, tá aqui. Eu já não tinha mais o que fazer, eu estava muito aflita, e eu fui fazer o processo. E foi um divisor de águas na minha vida. A transformação. Uma absoluta, foi algo extraordinário. Então, esse processo Hoffman, explica um pouquinho. Você entra de um jeito e sai do outro. Mas qual é a tua saída e a tua transformação? Então, eu entrei no processo, eu era uma menina má. Porque na minha infância, eu fui a filha problemática. Eu fui a filha que apanhou mais, eu fui a filha que mentiu, a filha que... Eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu era doce, mas era revoltada, né? Eu fazia tudo contrário. Tanto que eu fui... tudo contrário. Era o que eles queriam, era o que eu não fazia. Mas eu apanhava muito, porque eles queriam me enquadrar. Tentaram, eles fizeram tudo que eles podiam. Só não deu certo, mas eles tentaram. A vida te enquadrou. Me enquadrou muito. Quando eu tive a Beatriz, eu não tive a menor dúvida de que eu a merecia. Eu tinha sido muito má. Eu merecia pagar todos os meus erros. E isso, para minha autoestima, era muito ruim. E claro que eu brigava com todo mundo, porque eu tinha uma... você pode perceber que as pessoas mais briguentas são aquelas que menos se amam. Porque como elas têm uma autoestima baixa, elas precisam fazer muito barulho. Exatamente. Porque quem não precisa fazer barulho. Exatamente. Mas eu não era. Eu era má. E eu estava na cara que Deus tinha carimbado e falou, olha, amiga, o que você fez. Vou te entregar. Na verdade, não é um problema, né? Não vou te entregar uma forma diferente de você ter que enxergar a vida. Isso. Né? E aí eu briguei. Do mesmo jeito que eu fazia com os meus pais, de não concordar, eu também fiz com a Beatriz, eu também não concordava. Eu não concordava com a vida que eu tinha. Mas, quanto menos eu concordava, mais a minha autoestima ia lá para baixo. Quando eu fiz o processo, eu saí 7 dias depois sendo uma mulher que valia a pena. Entendi. Isso fez toda a diferença na minha vida. Agora, o processo Hoffman, então, tem aí, você se entende, você entende o entorno para se transformar. Isso, aí você muda de atitude, porque muda seu ponto de vista. Aí que eu estou te falando, o foco então no processo Hoffman é mudança de comportamento. De comportamento, ou seja, você ser uma pessoa diferente nas suas atitudes. Tá? E mudança de comportamento pensando o impacto profissional, tudo? Tudo. O processo, ele é o único curso que eu conheço onde a cobra morde o rabo. Você dá a volta na 360. Vida inteirinha 360. E volta para o mesmo lugar completamente diferente. Tá. E o processo Hoffman continua sendo uma semana?
Continua sendo. Então você hoje então virou a responsável, Isso. né? Você gostou tanto que você foi atrás. E como é que funciona? Você é uma franqueada deles? Na realidade eu tenho uma licença. Uma licença de uso. De uso. E você tem que seguir à Os risca. standards. Ele é aplicado em 14 países no mundo. Olha, só isso? Só. Então, na Europa. É na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Não, tem na Argentina, tem no Chile. Tá, não, mas 14 países, 14 tá falando, né? Então, na Europa, quantos países? Tem um monte, né? Tem Alemanha, França, Tá, então, 14 Inglaterra, países no Itália. todo. Tá. Tem Emirados Árabes, na Rússia. Tá, então Fora quando Europa. alguém quiser fazer esse curso, curso a gente chama? É um curso. De É um curso de autoconhecimento. Curso de autoconhecimento. Hoje no Brasil, então esse processo é só com você? Só com você? E esse curso você dá quantas vezes no ao ano? No Centro Hoff. Dou 18 a 20 vezes por ano. Nossa Senhora! Eu trabalho muito. 20 Não, na realidade eu tenho uma equipe de professores, então, mas né? qual é a Somos sua em 10. qual é a sua imersão nessa semana? Quanto você quando você Os 7 tem dias. Os 7 dias você está lá? Na realidade a gente chega um dia antes, nós ficamos 8 dias no hotel. Então, mas isso que eu tô falando, você vai falar 20 semanas? Caramba! Por quê? Porque são como 5 nós meses somos aí... como nós somos em 12 professores, a gente rodizia, né? E no máximo quantas pessoas por equipe? 40. Não, 40 no grupo. No grupo. No máximo 40. No máximo 40. E com 40 a gente trabalha com 5 professores. Então, dos 10, só vão 5. Então, essa turma que foi no primeiro grupo, não vai no segundo, né? E Entendi. aí, então, não são... Então, você forma, aí nós estamos falando de 800 pessoas. Dá 600, quase 700, que é entre 30 e 40. Tá, então... Quer dizer, esses professores, quem treinou? Uma turma foi a Marisa Tami, que foi a responsável, que me deixou a licença de herança. Tá, ela que tinha ela que antes, foi minha professora. Ela que você fez o processo Hoffman com ela. Com ela, e com a equipe dela. Tá. E aí, quando ela morreu, eu era já o braço direito dela. Você já dava aula? Eu já estava com ela, já estava com ela há muito tempo. E há 10 anos eu estava com ela. E como é que, então tá, você gostou tudo, chegou nela e falou, eu quero fazer parte do seu time? E aí, mas só que eu tinha o Rodolfo pequenininho, né? E aí eu não podia ficar 7 dias fora. Ele era muito bebê. E ela disse, eu não posso ficar com você aqui, porque o que eu preciso é de professora. Aqui no escritório eu não preciso. Não, mas eu não consigo sair daqui. Não, mas eu não tenho... Escuta, aquela mesa ali tá vazia? Tá. Posso sentar lá? Você me deixa ficar lá? É de graça. Nossa, queria, né? Obstinada, quer dizer, descobriu? Deixo. E aí, lá, eu acabei eu trabalhava lá às 8 horas por dia. Sim, você já tinha toda a base do administrativo também, então foi fácil. Foi fácil. E assistente social adora arquivo. Adora. A primeira coisa que a gente faz é metodologia, né? Óbvio, é uma das nossas maiores... Acho que a gente tem metodologia os 4 anos, né? E aí ela tinha um monte de fichas, né? Eu falei para ela, escuta, vamos chamar um programador, fazer um programa de cadastro. Eu cadastro esse povo todo. Arrumei todo o passado dela. Você colocou a vida dela, você fez um processo Hoffman com ela de organização. Um ano depois ela falou assim, muito bem, quanto você quer ganhar? Olha que legal. Porque eu não consigo mais viver sem você. Você vê, você mostrou, né? E aí, por conta disso, eu não podia ter um outro filho, né? Porque eu precisava esperar o Rodolfo crescer para eu poder ser professora. 4. E eu queria 4. Quando o Rodolfo tinha 11 anos, eu já tinha 49. E aí eu dizia para a turma, né? Da minha casa, porque daí já era uma turma, né? Era marido, 3 filhos. Eu falava, a gente tem que adotar um nenê. Mas esse é meu último ano. Eu não vou adotar um filho com 50 anos. Fica feio. Mãe, vai, porque eles tinham me autorizado sempre. Vai lá, vai no Ministério Público, vai. Eu falava, meu Deus, como que se adota um nenê, né? Não é fácil, né? O Papai do Céu podia colocar na minha porta, porque daí eu ia saber que era meu. E ele pôs. Mentira. Ele pôs na minha porta. Como assim? Bom, eu tenho uma amiga que é amiga de uma amiga, que é uma amiga de uma amiga. Como ela chama a menina? Eduarda. Deixa eu ver a foto da Eduarda, põe de novo aí. A Eduarda. Ela. A Eduarda, então, mas... É uma linda. Quer dizer, uma mulher, uma amiga, né, que já sabia que você queria? Não,
Tinha uma menina que estava na rua, que é a mãe, que... Bom, é uma história muito comprida. Eu falei, nossa... É minha. É minha. E aí eu fui lá, hoje não tem mais essa brecha, mas tinha na época de adoção pronta. Isto é, a mãe biológica dá só para você. E foi isso que a gente fez. Ela foi no juiz, junto comigo, e passou o pátrio poder para mim. Nossa, gente. Bom, em 2 meses ela tinha 2 meses, Nossa, com 4 meses ela já estava com o nosso nome, já era filha, né? Que legal, né? Já era da família. Que legal. Maravilhoso. Que legal. Maravilhoso. Você renasceu. Renasci. Renasci e continuo renascendo a cada curso que eu faço, né? Nossa Senhora. A cada E momento. o curso, o processo Hoffman, quem quiser fazer, como é que faz? Tem pelo site, procura? Pelo site Centro Hoffman. Centro Hoffman. Onde fica? .com.br. A sede é no Alto da Lapa. Então, a sede fica no Alto da Lapa. Mas o curso acontece em Itu. Ah, é sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar. E porque a Itu gente aonde? Aluga no quilômetro 72 da Castelo. O que é? Um hotel? É um hotel. Um hotel? É um hotel que a gente aluga para isso. Então ele fecha só pra gente, né? Ok. Nossa, Bom, transformador, né? Transformador. Transformador. Quando o Rodolfo tinha 18 anos, ele teve um linfoma. Por falta de... Me avisa antes, que se vem mais alguma coisa. Não, tem bastante ainda. Bom, depois que ele curou, 9 meses depois, ele teve uma recidiva. E ele teve que fazer autotransplante. Ele internou em novembro com, um prognóstico ótimo, mas com muitas possibilidades de não dar certo. Sim. Naquele momento de muitas possibilidades que não dava certo, a gente reviu a história da Beatriz, 30 anos antes. E naquele momento, eu olhei para o meu marido e disse para ele, dessa vez vai ser por amor. E aí, eu liguei para a editora e disse, eu estou pronta para escrever o livro. E eu vou falar sobre felicidade. Porque diante de uma circunstância tão difícil e com riscos e etc. acreditam que você jamais... que o raio não cai 2 vezes, cai. Cai. Mas aí eu transformei, ele ficou internado de novembro a fevereiro para fazer o trabalho, né? Toda a recuperação dele. E aí foi nesse período que eu escrevi o livro. O mapa da felicidade, a revolução interna está à sua espera realmente para acontecer. Exatamente. Né? Então, num momento difícil que você espera realmente, você começa a se julgar pra caramba, acha que Deus não te olha, né? Todos aqueles pontos você fez esse livro. Quanto já vendeu? 40 mil livros. Quer dizer, best-seller no Brasil e já foi lançado por fora ou ainda não? Foi em Portugal. Tá. E agora vamos para a Argentina. Está sendo traduzido para o espanhol. Nossa Senhora. Então, você que está precisando de uma transformação interna, né? É necessário esse curso. Agora, mesmo você não tendo, porque a gente às vezes acha que não precisa, né? Mas é importante a gente se autoconhecer e realmente se transformar. A vida faz com que você tenha que se transformar o tempo inteiro. Olha aí a tecnologia, quanta coisa surge, a gente tem que se adaptar, né? Então, por que a gente não tem que também se transformar em relação a isso? Uma pessoa forte, de uma origem simples, onde a disciplina foi uma regra clara para a tua formação, mas a força de vontade, de saber o que quer e lutar e ir em busca. Quer dizer, o pai queria que fizesse isso, mas eu fiz aquilo, né? Quis, depois que eu fiz o curso, fazer parte e montou todo o esquema para se fazer parte. Deixou um cargo, um emprego de muito tempo, né? Pesado. E que teve uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter, e principalmente na carreira, é se autoconhecer, se olhar e falar, eu estou precisando de ajuda. E foi através dessa, eu estou precisando de ajuda, que você se ajudou e está ajudando muita gente. Né? Então, parabéns, quem quiser conhecer um pouco mais, entra aí, vai aparecer aqui o site, vá e conheça de perto a Heloísa, que vale muito a pena, tá bom? Heloísa, muito obrigado pela entrevista. Você volta comigo no último bloco, e nós vamos avaliar junto a startup, tá bom? Tá ótimo. Fica ligadinho e pra frente sempre.
voltando, e agora eu estou com um sócio-diretor da VA, é isso? Isso. Vinícius Almeida. VA é V de Vinícius, A de Almeida ou não tem nada a ver? Não, V de Vinícius e A de Alexandre, que é meu sócio. Alexandre foi Almeida. O que é a VA? Bom, o Grupo VA é uma holding de micro franquias, hoje com quase 300 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Nós estamos presentes nos 27 estados e que começou de uma forma não muito ortodoxa, mas que tem uma história bacana e vale a pena até ser contada. Como é que começou então? Conta pra mim. Lá no passado, nos idos de 1999, eu comecei a trabalhar com 21 anos de idade como vendedor de curso de inglês porta a porta, comissionado, sem salário. Mas você vendia curso de inglês para um lugar físico ou você que dava o curso? Não, vendia para uma escola de inglês tradicional da época da cidade. E o curso, na época, era um investimento alto, um salário mínimo, só a taxa de matrícula, etc. Mas comecei a me dar bem nisso e resolvi aceitar um desafio de assumir uma gerência de vendas na época. Tá. Só que não tinha experiência nenhuma, era um bom vendedor e um péssimo gerente, a princípio. Isso é importante saber, né? Às vezes você tem um ótimo promotor, vai ser um péssimo vendedor, ou um ótimo vendedor vai ser um péssimo gerente. Tem passo para dar, né? Essas transições de carreiras, elas te levam para estaca zero, né? É. E de repente, eu formando a minha primeira equipe, me aparece um jovem de 17 anos, 1,90 m de altura, 60 quilos, cujo apelido era desentupidor de canudo. Você imagina o estereótipo como é que era, né? E a hora que ele entrou, eu não dei muita confiança, porque era um menino bem esquisito, né, cara? Mas ele falou assim, ó, se você me der uma oportunidade, até o final do dia eu faço uma venda. Mentira. Eu peguei, aceitei o desafio dele, dei, no final do dia o rapaz me aparece com uma venda lá. E muitos anos depois eu fui descobrir que a venda foi para a própria irmã dele, que ele queria ganhar um emprego. Né? E esse rapaz... Esperto, Foi bem, o desafio era fazer uma venda. Não pode de onde vem, aconteceu a venda. E lá nós montamos a primeira equipe, eu falei dele, porque no futuro ele virou o Alexandre do VA, sabe? Tá. E a nossa equipe foi um sucesso. Nós lotamos a capacidade máxima de ensino da escola, inclusive aos domingos, horário de almoço, não tinha mais vaga em lugar nenhum. E aí o dono da escola, na época, teve a brilhante ideia de dissolver a equipe, ficar só com o gerente, quando precisasse de alunos, montava outra equipe. Só que aquilo para mim foi um balde de água fria na cabeça, porque eu sempre trabalhei com crescimento de equipe, né, com pessoas né? engajadas. Você olhava para frente, né? Isso. Para mim ele tinha que começar a expansão dele. Só que naquele momento eu percebi que era hora de eu tentar empreender. E fui, com 21 anos de idade, montar minha primeira unidade de curso profissionalizante em idiomas na época. Só que 21 anos, um bom vendedor que estava começando a ser um bom gerente, não tem nada a ver com um bom gestor, né? Então eu montei minha primeira unidade, fali em menos de 2 anos. Tive um início promissor, vendendo muito, mas a capacidade administrativa beirava o zero e ela me levou para a falência. Na sequência, continuei por mais alguns anos tentando a mesma coisa. Em 2007 eu falei de novo, pela segunda vez, só que a segunda vez foi mais dura, né? E como eu fiquei muito sem dinheiro, eu acabei indo morar 6 meses num apartamento abandonado, sem água, sem luz, sem banheiro. Chiquei um bico de luz da casa da minha tia para esse apartamento e lá era um caos. Eu usava muito o banheiro dela para tomar banho, para necessidades, etc. E quando eu não podia, para pôr de gasolina, essas coisas. Um caos, imagine um caos. E ali naquele momento eu tinha perdido não só a capacidade financeira, mas também a autoestima, estava com uma série de coisas que estavam restringindo minha capacidade de recomeçar. Não conheceu o processo Hoffman, você não tinha mudado naquele momento. Quando eu estava ouvindo ali, eu fiquei pensando nisso. Né? Vai agora! E aí, eu penso que toda vez que você se perde em determinado momento do caminho, você volta para onde você começou, que você se reencontra, né? Isso, na origem. E eu voltei para a minha origem, voltei para a antiga cidade, São José dos Campos, voltei para a mesma profissão, que era vender curso comissionado. E lá foi quase igual um macarrão instantâneo. Eu comecei imediatamente a ter bons resultados novamente. Tudo. E 2 meses depois me aparece o Alexandre, o desentupidor de canudo. De novo? Com a ideia de montar uma escola, porque ele tinha acabado de pegar um prédio, etc. Eu tenho R$3.000 que minha mãe me emprestou. E eu olhei e falei, você tá louco, cara, não vou de jeito nenhum, porque isso não tá nos meus planos, cara. Estou recomeçando agora, etc. Mas o camarada, quando ele é picado pelo bichinho do empreendedorismo, ele não consegue mais largar, né? E eu aceitei o desafio. Nós começamos uma empresa que hoje chama-se Evolute Cursos. Hoje com mais de 80 unidades no Brasil, ganhadora de selos de excelência anualmente.
E na época que começou ela, foi muita dificuldade, 1 ano e meio praticamente vendendo almoço para comer a janta. Nós trabalhávamos de segunda a sexta para nós, e aos sábados e domingos para a concorrência, fazendo a mesma coisa, colocando alunos na concorrência para poder pegar o dinheiro deles e investir na nossa escola. Olha só, é a maneira como você achou o caminho para se reinventar aí, né? Pois é, nesse meio período, nesse meio tempo eu casei e implantei na minha casa um sistema chamado Fome Zero, que economizava todo o dinheiro possível. Ficamos meses sem tomar uma Coca-Cola na rua, sem nada, e eu ganhando R$ 1.600, pagando aluguel, consegui guardar 5 mil em 10 meses. E esses 5 mil reais eu queria dar um carro de presente para minha mulher. Comprei um Fiat Uno e dei de presente. Estava embelezando ele na frente da escola para dar de presente para ela. Me passa um desses concorrentes que a gente trabalhava no final de semana e pergunta se eu quero 7 computadores naquele carro. E para um dono de escola oferecer computador é quase oferecer doce para uma criança. Eu não resisti, troquei. Olha, não deu presente para a esposa. Não, peguei o presente, não troquei. Deu presente para a esposa. Aí peguei os computadores, liguei para o Alexandre, ansioso, né? Liguei, Alexandre, estou com 7 computadores novos, o que a gente faz? Pô, bora abrir outra escola. Eu falei assim, mas como? Nós não temos dinheiro para nada, cara. Não, vamos de acordo com as nossas capacidades. E fomos lá. E sem querer, nós estávamos diante de algo que ia mudar para sempre a nossa vida, que era um modelo de negócio enxuto, que precisava de baixo investimento para começar, porque tudo que nós tínhamos era um baixo investimento, e com um ponto de equilíbrio muito fácil de ser atingido. Aí nós começamos uma escola que antigamente eram os paradigmas que tinha que ser num ponto central, num calçadão, algo gigantesco. Nós começamos numa sala comercial com 7 computadores e alguns móveis bonitos, mas simples, e o negócio com um mês voou. Aí nós abrimos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta sequenciais, e aí já começamos a ficar mais barulhentos, né, na região lá. Compramos um trio elétrico, uma gráfica, começamos a fazer altas extravagâncias, e um vizinho desses que nós fazíamos matrículas aos finais de semana pediu se podia participar da rede. E nós fizemos o nosso primeiro contrato de franquia numa padaria na cidade de Lorena. Esse franqueado ele está até hoje conosco, tem 2 unidades na rede, nosso primeiro franqueado. E 4 meses depois daquele contrato, a escola dele tinha quintuplicado de faturamento. Nossa. E aí que nós fomos perceber que o negócio era sério. É, e ele viu melhor que o seu. Isso. Aí o que nós fizemos? Fomos atrás de conhecimento, de cursos, fomos atrás de consultorias, etc., para entender melhor o franchising, como é que isso funcionava, e criamos a nossa primeiro modelo, que era a Evolute Curso. E ela foi crescendo, 1, 2, 3, e paralelo ao crescimento do franchise, nós queríamos ter sempre um domínio de mercado, nós fomos fazendo um crescimento de unidades próprias também. Hoje a rede ela tem unidades próprias no Mato Grosso. Quantas são então franquias e unidades próprias? Própria hoje, contando todas as redes, nós estamos com 17 unidades próprias e com aproximadamente 220 franquias. Tá, então hoje você tem que... Quais são as ramificações? Você fala, o grupo é de quanta... Você tem de inglês? A troca de óleo delivery, nós criamos a primeira unidade de troca de óleo e filtros automotivos de delivery do Brasil. Tá, quer dizer, você vai atrás de estudar alguma necessidade para resolver um problema e você lança uma micro franquia. As coisas foram acontecendo mais ou menos no tropico. O meu sócio foi viajar para o sul do Brasil. Precisou, viu o problema e... Fundiu o motor do carro dele na volta, ficou mais de 30 mil reais. Manda ele ficar comigo uma semana para ver se tem alguma coisa que ele possa encarar aí que dê problema na minha vida, para ver se ele me arranja um caminho aí, ó. Rapaz, eu posso lançar uma micro franquia rapidinho, hein? A Doutor Lubrifica, ela é uma das franquias mais legais que eu já vi. Então tem a Doutor Lubrifica, você tem a de inglês, como chama? Chama Evolute Cursos, né? Evolute Cursos, que tem inglês, tem a parte de profissionalizante geral. O que mais? Tem uma franquia de cupons, né, oferta, o The Voucher, onde você entra, baixa o cupom de oferta, como se fosse uma cuponation, uma cuponeria, só que adaptado para o sistema de franchising. E nós fazemos a expansão de uma rede de contabilidade chamada Contab Express, que é uma parceria com um grande escritório local lá. O que nós adaptamos? Quer dizer, aí você virou um especialista, né? Você começou a fazer a micro franquia, foi entender, estudou, BF, tudo que for, e aí então hoje você busca oportunidade de acrescentar nesse teu grupo, né? Você é um gestor de negócio, né? Hoje, você vai atrás dessa ampliação. Nós queríamos fazer 2 coisas que sempre teve em nossa visão: crescer exponencialmente através do franchise, sem deixar de abrir unidades próprias para você ter feeling de mercado, sempre entender poder realmente o negócio, aprender, ter autoridade do que você está falando. E a segunda é fazer uma democratização do empreendedorismo. Como?
criar modelos de negócio cujo investimento fosse acessível baixo, à maioria das pessoas e mesmo que ela não tenha um sucesso exponencial, o dano causado é pequeno. Porque nós ficávamos pensando assim, toda vez que uma pessoa entra numa empresa, ela está trocando de carreira. Lembra que eu falei que quando você sai de vendedor bom para ser gerente, você vira um gerente muito ruim até você conseguir pegar os novos gigantes. Você que teve uma expansão rápida na carreira, você sabe disso, as dificuldades. Isso faz parte do processo, né? Mas também é muito, quando os critérios de identificação de um novo franqueado, ele acaba limitando muita gente que gosta, que tem vontade de tentar, que tem vontade de Teu pensamento é, o que o brasileiro já nasce querendo empreender. Teu pensamento foi de conseguir colocar uma expansão com custo baixo e com risco menor. Adaptar né? Modelo de negócio que ele possa entrar, tentar, e mesmo assim, se não der certo, o valor que ele perde no investimento é muito pequeno. Qual é o custo hoje de uma microfranquia? Nós temos microfranquias hoje a partir de R$20 mil. São, assim, e essa é a taxa de retorno de quanto tempo? De 6 a 18 meses, dependendo da região Qual é o percentual que ele escolhe, de taxa de retorno? etc. Olha, varia muito do negócio. Cada negócio tem uma particularidade diferente. Mas vamos falar de uma microfranquia que a pessoa investe R$20 mil aproximadamente, que é de cupons de oferta. Nós imaginamos que ele possa lucrar em torno de 4 a 6 mil reais por mês, se ele conseguir atingir um número de cliente legal, que não é aquele que eu falei alto, para não pé no chão. Metas indecentes, né? Aquelas metas que nunca são atingíveis. Não, beleza. É isso, acho que o Grupo VA... Você tem algum novo projeto que está para lançar dentro do grupo? Uma das coisas que aconteceu foi que lá no início, como não foi o grupo ele foi crescendo de forma orgânica, não foi planejado para isso. Em determinado momento eu percebi que eu tinha me perdido de novo, que eu estava trabalhando só com suporte, com gestão de negócio, etc. E o que eu mais gostava de fazer que era divulgações, que era crescimento. Auxiliar time, equipe, etc., a crescer junto comigo, tinha ficado para trás. Então eu resolvi criar um canal de compartilhamento gratuito chamado Sinônimo de Sucesso. Hoje eu tenho aproximadamente 110 mil seguidores lá e pessoas que interagem comigo diariamente querendo dicas de empreendedorismo, e a maioria deles não tem negócio conosco. É uma coisa simplesmente de troca. Troca de informação. Nós falamos, eles falam, e virou um canal também de embalde, onde você consegue, através das suas dicas, mostrar um pouco do seu trabalho. Quer dizer, para você que tem interesse em empreendedor, quer aprender, quer trocar, conhecer esse mercado, né? Trocar experiência, tudo virou esse canal. Virou que esse você canal, faz Sinônimo de Sucesso. Legal, o que Eu fiz um livro contando um pouco da história e as dificuldades. Ficaria muito contente com o seu feedback. Tá, vou ler. Esse livro. Pode deixar. Vou ler sim. Depois você me dá um autógrafo aí fora da gravação, aí você coloca me dá só coloca sua dedicatória aqui, tá bom? Maravilha. Então, gente, fica ligadinho, porque agora chegou o momento que todo mundo espera nesse programa. Sua ideia, nosso negócio. Vamos receber mais uma startup. Olha, esse Brasil é cheio de ideia, viu? É incrível que já passou por aqui. Muito legal mesmo. Seu nome? É Charles. Charles. Não brasileiro, né? Franco-brasileiro. Já estava. O português estou percebendo que já sabe tudo. Você tem que apresentar para os dois. Ótimo. Tá bom? Então eu não sei o que é, vocês não sabem o que é, e agora a gente vai ficar sabendo e vamos dar aí a nossa interpretação, ok? Cronômetro na tela. Pode ir. Vamos lá. Então faz mais ou menos 2 ou 3 anos, várias amigas minhas me falavam que alguns motoristas tinham um comportamento não muito profissional com elas. Por exemplo, pediam o número de WhatsApp, olhava pelo espelho do táxi ou do Uber, né? Então eu falei para elas, eu vi isso várias vezes, eu falei para elas, o que você acha se a gente fizesse um aplicativo para conectar taxistas mulheres com clientes mulheres? Elas gostaram muito da ideia, só que 2 anos atrás eu não tinha muita experiência com tecnologia. Só que mais ou menos 8 meses atrás, eu vi muitos casos de assédio em transportes públicos, e aí eu pensei, falei, olha, tá na hora de lançar o Femitaxi. Então, dia 1º de dezembro a gente lança o Femitaxi em São Paulo, e em janeiro a gente lançou em BH. Então o Femitaxi é simplesmente um aplicativo que conecta taxistas mulheres com clientes mulheres. Pesquisas saíram falando que 56% das mulheres preferem taxistas mulheres. Então a gente fez esse conceito, né? E também a gente fez um novo conceito que chama Crianças Desacompanhadas. O que é? É o primeiro aplicativo
que oferece um live streaming, um vídeo ao vivo no YouTube, para os pais poderem acompanhar a criança a partir de 7 anos no carro. Então os pais acompanham no aplicativo o trajeto, eles podem ver uma câmera dentro do táxi usando o celular da taxista e o pagamento é automático. Então os pais têm todo o controle sobre o trajeto da criança, né? E esse conceito, a gente teve muito apoio da mídia e a gente vai lançar uma franquia em Recife, a gente tem um investidor que quer lançar em Recife, e também no Equador, a gente saiu numa matéria numa televisão colombiana internacional, então esse problema de assédio tem no mundo inteiro. Então o Femitaxi não resolve o problema do assédio, mas é uma alternativa para quem quiser uma taxista mulher. Já terminou, já falou rápido, você vê? Pode tirar então o cronômetro, que ele já usou, já falou bom. Aí. Pergunta, a sua forma, como é que vocês ganham? É o mesmo estilo do Uber? Então, é mais ou menos parecido. Quem paga a gente, na verdade, é a própria taxista. Então, se, por exemplo, você faz um pagamento direto para a taxista em dinheiro na máquina dela, a gente recebe R$1,50. Se, por exemplo, o cliente fizer um pagamento dentro do aplicativo, a gente recebe 12%. Tá. Outro ponto, o Uber não tem isso ainda? Não, eles não têm opção de motorista mulher. E a gente só trabalha com taxista, a gente não trabalha com motorista particular também. Tá. E se ele entrar? Se ele entrar é diferente, porque o taxista ele tem uma vantagem competitiva, que é o corredor, e também o pessoal tem um corredor. Tá, vocês trabalham com taxista. Isso. Legal. E vamos imaginar, vamos ver para frente. Vamos imaginar que daqui 2 anos... Você não entrou nem na briga dos taxistas. Não. Você favorece. Eu favorece as taxistas, né? Mas vamos imaginar daqui 2 anos a economia melhora, a maioria dos motoristas particulares fazem isso como trabalho porque estão desempregados. Então vamos imaginar daqui 2 anos tem menos crise de desemprego, essas pessoas vão voltar no trabalho deles. Então os taxistas não gostam muito de estar no aplicativo com motorista particular. Então a gente valoriza os taxistas. Tá, outra pergunta. Você teve alguma rodada de investimento ou não? Não, por enquanto não. Eu estou fazendo crescer o negócio para depois ir atrás de capital de investimento. Não, mas nesse momento, você está atrás de investimento? Não, eu não estou atrás. Quero guardar o controle e toda a participação da empresa para mim por enquanto. Tá bom, ok. Heloísa, você, uma mulher, e aí? Você tem alguma pergunta? A qualidade dos táxis, vamos pensar em táxi e Uber, né? Sim. Quando eu pego um ou quando eu pego outro, a qualidade do Uber é melhor do que a do táxi. O que, do carro? O carro, o ar-condicionado, todo mundo, a gentileza, o Waze, né? Que todo mundo, serviço, eu não preciso me preocupar, já está pago. Eu também não preciso me preocupar se eu tenho troco, se eu não tenho troco, se vai de cartão, se vai... Não, já paguei pelo aplicativo. É mais confortável pegar um Uber do que um táxi. Então, a minha pergunta é, com esse Femitaxi, você me garante a qualidade desses táxis? Sim, então 80% dos táxis do Femitaxi são táxis pretos, que são equivalentes do táxi preto do Uber, que são carros melhores, do tipo Duster. Por quê? As mulheres tiveram vantagem na licitação do alvará do táxi preto. Então, 80% dos carros são muito confortáveis. Também o atendimento das mulheres é muito bom, elas são muito simpáticas. Existe uma cumplicidade. Você é mulher, você vai entender isso melhor que eu. Mas existe uma cumplicidade e também o tempo. Você prefere pegar um outro aplicativo que tem uma variação de valor, que você pode pagar o triplo do valor, ou passar a ficar no corredor e chegar mais rápido no seu destino? Agora, outra coisa importante. Você avalia a taxista no seu aplicativo? Então, quem avalia, na verdade, é o cliente. Então, mas tem isso. Sim, o cliente e a própria taxista também pode avaliar o cliente. Isso é ótimo, né? É ótimo, tem que ir nos dois lados, né? Legal. E a forma de pagamento? Então, tem todas as formas de pagamento. Tem gente que não tem, por exemplo, cartão de crédito, ou prefere pagar em dinheiro, ou mesmo na máquina. Então, a gente oferece dinheiro máquina ou cartão de crédito no aplicativo. Tá, o cartão de crédito no aplicativo, mas você tem que estar com ele, né? Não, você cadastra igual os outros aplicativos. Porque a hora que você cadastra é como o Uber, que a gente cadastra e não precisa mais se preocupar com parecido, isso. Sim. Parece-me, pelo fato até do outro serviço,
que com crianças, e a gente vive isso, né? Eu sou pai, às vezes a gente foi viajar para meu sogro e minha sogra cuidando. Eu precisava de alguém para levar meus filhos para a escola, então você fica mais preocupado com isso. Eu fiz uma amizade com um cara que tem o Uber e ele que buscava sempre. Isso. Então você tem uma relação aqui um pouco mais orientada, né? Uma pergunta. Quantos porcentos hoje dos motoristas de táxi são femininos, são mulheres? 100%. Todos. Não do Femitaxi, sim, mas hoje desculpa. da categoria como um todo. Falam em 10%, mas na prática, na minha opinião, tem 5% da frota inteira que são mulheres. E como que você vai lidar com o desafio de tempo? Por exemplo, hoje nos outros aplicativos que serão seus concorrentes, a gente sempre vê que é muito rápido. Você pedir um táxi, tem 1 a 2 minutos, a 5 minutos, a 10 minutos. Se 5% correspondem às mulheres numa cidade como São Paulo, como é que vai fazer nas cidades interioranas que tem ainda menos mulheres para o tempo ser otimizado? Então, por enquanto, a gente está com 200 taxistas cadastrados em São Paulo. Então, as 200 estão espalhadas na cidade inteira. Como você falou, com os aplicativos hoje em dia, os motoristas chegam em 2, 3 minutos. O nosso demora um pouco mais. Mas o que espera 3 minutos a mais para ter uma garantia de ter uma taxista mulher? Isso. Ter tranquilidade de ter esse marqueteiro, tá? Eu posso fazer só a última? Marqueteiro tá aqui realmente vendendo o benefício dele. E eu também eu como mulher... Então, eu concordo. Eu como mulher, eu falo, gente, eu prefiro esperar. Se fosse meia hora, 10 minutos a mais. A gente sabe da vida corrida, mas tem outro ponto que ele falou. Corredor de ônibus, né? Ele pode demorar um pouquinho mais ali, mas a garantia de um corredor de ônibus facilita muito. O Uber não faz, né? Se vocês têm plano já para fomentar o aumento de adesão de mulheres ao sistema de táxi, a motoristas de táxi, né? Vocês têm algum plano para fazer com que as mulheres realmente tenham vontade de ser taxistas? Então, isso depende, porque tem várias etapas da prefeitura para fazer parte de ser taxistas, né? Mas tem muitas mulheres que procuram a gente que querem virar taxistas para fazer parte do Femitaxi. Então, elas precisam fazer todas essas etapas burocráticas para virarem taxistas, mas você né? tem algum facilitador em relação a isso? Você tem algum curso para orientar alguma coisa ou não? Não, isso depende da prefeitura, da burocracia, departamento de trânsito também. Tá, mas aí vocês ajudam ela a entender? Sim, a gente orienta os passos a seguir para virar taxista, né? Tá, então vocês é um facilitador, mas mostrando como é o caminho. Sim, e segundo dados do departamento de trânsito, tem 8 mil taxistas mulheres cadastrados em São Paulo. Então é bastante, 8 mil. Mas obviamente, em comparação com o homem, é muito pouco, né? Mas tem como atender todo mundo com as taxistas que tem em São Paulo, né? É um caminho de crescimento, né? Acho que tá certo. A pergunta é muito importante também. Acho que tem um ponto aí de se preocupar em ser um incentivador para a mulher ser taxista, né? Que é uma profissão que não tem nada a ver de ser de homem, mas com o tempo foi muito mais homem nesse processo aí, tá? Bom, agora eu vou à pergunta direto. Vamos começar com você, Heloísa Capelas. Você é mulher, está avaliando aqui um projeto então que tem a ver na sua rotina. Você usa muito táxi? Uso. Você mora em São Paulo, né? Então tem que usar, dar palestras e tal. Então, Heloísa, investiria ou não investiria? Investiria. Tá aí, ó. Boa. Investiria. Viu na prática o benefício, né? Para mim, para os meus filhos, nossa, eu ficaria muito mais sossegada se fossem meninas a dirigir. Com a sua filha, né? Com a sua filha é menor, porque os marmanjos, né? Disso, né? Bom, mas se depender de mim... A filha se depender de você, se depender de mim, eu apoio. Sabe que minha esposa sempre fala isso? Minha esposa, ela tem 38 anos, né? E a vida dela foi dentro de um táxi. A mãe trabalhava muito e sempre coordenou. Então tinha o táxi da esquina da casa que já fazia um convênio e só levava na danceteria, levava isso aqui para ter segurança. Então, olha, isso é uma facilidade, né? Muito bom. E aí, Vinícius, investiria ou não investiria? Sim. Investiria? Algum ponto? Eu achei uma ideia fantástica e tenho certeza que se você perseverar nesse caminho aí, você vai ter muito sucesso, muito êxito. Olha, eu vou dar minha opinião aqui muito sincera em relação ao teu projeto. Eu acho isso que é legal, né? Você tem um Uber explodindo, né? Que agora já começa o fato de muita gente desempregada virou Uber, né? Você tem uma situação, já não é tanta o critério qualidade do carro, se você não pede o black, hoje você corre alguns riscos, tem alguns carros não tão bons. E você tem os taxistas brigando e não aceitando, entrando em cidades, acabou de entrar em São José do Rio Preto, por exemplo, o Uber, né? Mas os dois estão oferecendo serviço e o Uber acho que se destacou bastante pelo fato da agilidade e o serviço bem prestado
com água, e bala, custo, delicadeza. Né? E o custo absurdamente diferente. Custo, muito mais. Absurdamente diferente. Eu falo absurdamente diferente porque em São José do Rio Preto eu fico no hotel, eu vou para o aeroporto, custa um táxi normal R$36. Eu fui pegar depois o Uber, ficou 20 e pouco, 21. É muita diferença, né? Isso pesa no bolso, né? Você não mexeu com nenhum dos dois, né? Você tem a agilidade de um táxi, usando corredor, tudo, e você tem ao mesmo tempo um aplicativo e a modernidade do fácil acesso em relação ao Uber e com um composto diferente, né? A mulher atendendo. E de fato, eu já peguei Uber mulher, é diferente. A mulher tem uma receptividade diferente. E você está trabalhando num pilar que o país inteiro discute, agora 8 de março, né, que passou, foi o Dia Internacional da Mulher, né? O assédio, muitas outras coisas, que tem vagões, né, de metrô específico só para as mulheres, né? Não tem? No Rio de Janeiro foi feito. Então, acho que é um ponto super atual. Então, parabéns, sua ideia é fantástica, tenha muito sucesso. E logo você vai atrás de dinheiro, amigo, para investir e crescer isso absurdamente. E um ponto que eu vou no caminho dele, ajude a capacitar mulheres a virarem taxista. Faça movimentos, levantem bandeiras para mulheres se tornarem taxistas. Isso mesmo. Né? Porque isso é uma alternativa. Porque a mulher, ela pode... Olha, pensa bem, o que o Uber facilita. Por que muitas mulheres também se tornaram Uber? É dona de casa, que ela pode continuar sendo dona de casa. Se ela não ligou o aplicativo, ela não está trabalhando. Mas ela vai, liga o aplicativo, ela vira. Então, vale muito a pena você incentivar. Quantas donas de casas talvez gostariam de fazer isso? Até porque o marido, às vezes, também não queria que ela fizesse. Não, mas eu vou atender só a mulher. Né? Então você tem um caminho importante, invista nisso aí. Mulher e criança, né? Mulher e criança, eu, família. como mãe, fico pensando na tranquilidade. Exatamente, explora bastante isso. Olha, assessoria de imprensa, esse assunto aí é facinho de tempo inteiro. Parabéns, uma ótima ideia. Eu, Marcos, investiria sossegado, porque tem tudo a ver com todos os assuntos que a gente comenta hoje, tá bom? Muito obrigado. Fiquem aí, porque todo programa eu faço uma recomendação de um evento, faço recomendação de livro, porque quem busca empreendedorismo tem que estar sempre atual, né? O evento de hoje, então, que eu quero falar para vocês é a 11ª Feira de Beleza e Saúde e Bem-Estar de Estética no Rio de Janeiro. Ela será realizada entre os dias 20 e 27 de maio, no Centro de Convenções Sul América. Quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre essa feira, procura aí na internet, aqui vai aparecer o site da feira, busca mais informações. Se você trabalha esse ramo, vá aprender, sempre trocar informações, conhecer coisas novas, é importante. Então a feira nossa da dica é essa, 11ª Feira de Beleza, Saúde e Bem-Estar. E o livro, não tem como eu não falar novamente, né? O Mapa da Felicidade, da Heloísa Capella. Heloísa, a gente já mostrou teu livro aqui num outro programa, mas eu vou voltar nesse assunto e mostrar de novo. Já vendeu mais de 40 mil exemplares, mas tem muita gente que ainda não leu, né? Então tá aí a oportunidade para você ler, né? E aproveite que a Heloísa não está pregando conceito. Ela fala, por exemplo, da vida dela mesma, ok? Gente, muito obrigado pela oportunidade, valeu pelo programa, muito obrigado, pra frente sempre!